Fala, meu povo! Panda Mendes. Sim. Você acha que a vida tem um sabor? A vida com certeza tem um sabor. Qual é o sabor da vida pra você? Doce. Doce? Doce. Pra mim, a vida tem um sabor peculiar. Peculiar? Às vezes é amargo, às vezes é salgado, às vezes é doce, às vezes é novo. Sabe aquele sabor que você nunca experimentou? Sim. E aí você fala, uau, viver isso aqui é muito legal, né? É. Vai variando, assim, é peculiar o sabor da vida. Ele não é constante, Cada dia é um prato diferente. ele não é padronizado, a vida não é padronizada. Uhum. A gente tem pensado muito no sabor da vida e como a gente experimenta cada um desses sabores, vivendo coisas novas, encontrando pessoas, visitando lugares novos, Verdade. criando projetos, trabalhando, descansando, às vezes fazendo nada. Uma das coisas que eu mais gosto na vida é o ato do dolce far niente, do filme Comer, Rezar e Amar, que a Julia Roberts vive isso na Itália, né? O momento do dolce far niente. Ela aprende esse conceito lá na Itália, quando ela tá na fase do comer, curiosamente. E ela aprende, isso é um cachorro bebendo água. E ela aprende que o ato de fazer nada é alguma coisa. Saborosa. Né? Você degusta aquele momento, você pega um livro para ler, ouvir uma música, ficar com você mesmo e os seus pensamentos, trabalhando suas emoções e seus sentimentos, refletindo. Se alimentar é uma sobre experiência. Se alimentar é uma experiência, com certeza. Como taurina, eu posso falar que é uma experiência muito boa, eu recomendo. Não é se abastecer de energia, né? Não. É como eu interpretava há muito tempo atrás. Recentemente a gente assistiu a um filme que foi muito aclamado, né, nesse ano, inclusive no ano passado em vários festivais. Esse ano foi indicado ao Oscar como o melhor filme internacional. Que é um filme belíssimo. Francês. Que é o filme... aproveitando o movimento das Olimpíadas, né? Exato, que é o filme O Sabor da Vida. Nossa. Ele é um filme que parece ser, no início, assim, confuso no seu propósito, porque a gente já começa a história acompanhando os personagens numa cozinha e eles estão cozinhando de uma forma muito balé clássico, né? Orquestrada. Exato, eles se conectam, eles experimentam texturas, sons, cheiros. E eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem o que estão fazendo e eles interagem muito pouco através de diálogo. É muito tudo focado realmente na alimentação e naquele trabalho que é muito bonito da cozinha. Eu sou completamente apaixonada por cozinha. Não à toa, uma das minhas séries favoritas da vida é Chef's Table, né, que é uma série documental. E agora The Bear, que também é uma série que trabalha muito esses bastidores da cozinha, para além dos dramas pessoais de todas as pessoas ali. Eu amo essa energia caótica e também muito bonita e delicada da cozinha. E esse filme fica muito concentrado na comida, na cozinha. E como que fazer o alimento para outra pessoa não é uma coisa simples. Não é simplesmente fazer o seu arroz e feijão e dar para uma pessoa comer. É fazer o arroz e o feijão ser uma experiência fora do corpo, fora da alma, assim, para aquela pessoa que está se alimentando, né? Mostra a história de um chefe que é considerado o Napoleão da gastronomia. Sim. E da sua sous-chefe, Sim. que considera a gastronomia uma forma de arte. Ela cria a pintura, o quadro, as sensações, a beleza daquilo que ela transmite através da culinária, dos pratos, a forma que é construído os pratos, as sensações administradas previamente, de quando você come, você sente que está participando de uma história, de uma construção. E é o tipo de filme que vai além da sua mensagem, né? Eu acho que cada pessoa vai interpretar e vai pegar uma parte de uma forma diferente, assim. São experiências realmente muito íntimas e particulares. Eu comecei a assistir esse filme no avião, quando eu tava indo pra San Diego. Inclusive, se você ainda não viu o primeiro vlog de San Diego, já tá aqui no canal. Já saiu o segundo. Já saiu o segundo. E eu comecei a ver esse filme, eu vi ali 20 minutinhos do filme no avião e eu fiquei, cara, eu não quero ver esse filme sozinha. E aí eu parei de ver e deixei pra começar de novo aqui em casa quando eu voltasse pra ver com o Panda, que eu falei, é uma experiência que é como realmente casa da avó, sabe? Que tá todo mundo sentado na cozinha o dia inteiro. E a casa deles é uma delícia. É uma delícia, né? É uma casa de você realmente querer ficar ali na cozinha
conversando e sentindo aquelas emoções ali dos alimentos sendo preparados. E você é a culinária francesa, né? É um filme que mostra um pouquinho dessa história e do impacto cultural e, sei lá, social que tem o alimento na França, de como eles realmente se preocupam com cada detalhezinho daquele prato que está sendo servido. Não é só você fazer os alimentos na cozinha e preparar todas as coisas, mas como ele é servido, a história dele, como que ele é harmonizado, qual vinho você bebe junto. Tudo tem uma história. Tudo tem um porquê de existir. E isso me fez pensar muito em como a vida é assim. Quando um amigo seu te convida, por exemplo, para uma viagem, ou para você ir na casa dele, ou para você sair com ele, existe uma história envolvida nesse convite. Por que você aceita? Por que você passa horas com outra pessoa? Ou quando você está no seu trabalho. Existe uma história para você estar fazendo o seu trabalho, estar executando ele da melhor forma possível. Ou para você negar uma oportunidade nova. Por que você nega? É porque você está plenamente feliz aonde você está? Então tudo tem uma história, assim como a comida. E esse filme me deixou tão É interessante isso, né? Porque normalmente a gente é induzido a aceitar as oportunidades a despeito de qualquer coisa. Sim. E esse filme, ele trabalha a diferença disso, porque nem toda oportunidade constrói. Tem oportunidades que destrói seu alicerce de viver. Né? Esse filme, quando ele aparece a oportunidade de você cozinhar para um príncipe, e aí você fica, nossa, eu vou cozinhar para um príncipe, eu vou mostrar o meu valor. Não, o seu valor é inerente ao que você faz, né? Ou quando você tem, por exemplo, um talento novo e você quer investir nesse talento. Nossa, sim. Como acontece, né? E aí a família desse talento não acha interessante, não vê valor naquilo. E aos poucos aquela pessoa vai entrando naquele universo e entendendo que é um caminho natural, que de alguma forma você nasceu para aquilo e você tem que seguir aquele caminho, sim, mesmo que outras pessoas que te amam muito digam que não é o caminho ideal para você. Só você sabe o caminho ideal para você. Né? Só você sente esse caminho acontecendo na sua vida. Então é um filme que fala muito sobre propósito, sobre amores. Você pode amar muito estar com alguma pessoa e nunca ter visto, por exemplo, um interesse amoroso nessa pessoa, mas a presença dela, o quanto que ela te enriquece, traz muito para sua vida ao ponto de ser satisfatório. Você fica bem com aquilo que você está vivendo. Me fez lembrar muito de quando a gente visitou a escola de gastronomia lá no Peru. Essa experiência é muito curiosa, porque eu sempre tive o sonho de fazer faculdade de gastronomia. Nunca fiz, até hoje. Estou viva ainda. Exato. Não pode ser que eu faça um dia. Porque eu acho que cozinhar é uma coisa que você coloca toda a sua energia vital, assim. Eu pelo menos, né, como taurina, eu vejo na comida experiências o tempo todo. Tudo que eu como, pra mim, é um abrir de portas novo, sabe? E fazer comida para outras pessoas também é assim. Né? Você tá alimentando o outro, é muito básico. É legal você criar uma experiência para aquela pessoa. É legal que a pessoa perceba as nuances dos sabores envolvidos ali, a delicadeza de como você montou aquele prato. Então me fez... E como você marca a vida daquela pessoa, né? Deixar a sua impressão nela. E aí me fez lembrar muito que a gente fez essa viagem em 2012 pro Peru, com propósitos lúdicos pessoais, que era impedir o fim do mundo. Dos marcas. A gente pode entrar nisso em outro momento. Mas um dos meus pontos focais assim da viagem era em Lima visitar o Le Cordon Bleu, que é uma das maiores, se não a maior escola de gastronomia do mundo, uma escola francesa. A gente visitou aquele museu da gastronomia também. Da gastronomia. Que é muito legal pra gente conhecer os sabores separados, assim. Não que a gente provou, mas é aquele conhecimento que é passado pra gente, às vezes num texto, numa exibição, e a gente percebeu quantos alimentos se combinam dentro de determinados grupos, né? A França é muito importante na culinária internacional e o Peru também. Para quem não sabe, o Peru tem uma gastronomia super complexa e super plural, porque o país está inserido numa região de mar, numa região de serra e numa região mais metropolitana. E eles têm gastronomias e culturas gastronômicas diferentes em cada região.
Então, todo domingo, se eu não me engano, tem uma... Eu acho que é domingo, que foi quando a gente visitou. Tem uma feira gastronômica no centro de Lima, onde você consegue experimentar a culinária de todos os lugares do país, culinárias específicas dos povos originários e tudo que foi se transformando depois da colonização espanhola também. E você tem um museu de gastronomia no centro de Lima, em que você vê a questão das agriculturas sazonais, de como eles foram super conscientes ao plantar coisas, né, ao longo ali daquela região. Quando você visita Machu Picchu mesmo, você entende a relação daqueles povos ali, os Tahuantinsuyos, com o solo, com as estações do ano e a agricultura sazonal, que é super inteligente, que você não explora o solo, né? Você muda a região ali das plantações o tempo todo, dependendo também da estação. Então, é uma imersão muito bonita de ver como o ser humano foi aprendendo ao longo do tempo a explorar a natureza, mas também devolver para a natureza algumas coisas. E é diferente como eles consideram, porque a gastronomia é peruana, independente da região. Sim. A região muda o sabor e a história daquela comida. E os elementos da comida. Mas né? é tudo peruano. Aqui no Brasil é diferente, por exemplo. No Centro-Oeste, a gente considera muita culinária mineira. Mas a gente chama de culinária mineira e não chama de culinária brasileira. Nordestina, a mesma coisa. A gente chama... A gente distancia essa ideia e esse conhecimento, né? Como se fosse nosso também, né? Isso é muito curioso. O Brasil é um país muito grande, né? Em comparação com o Peru, com a França, nós somos infinitamente maiores. E aí esses regionalismos da gastronomia brasileira realmente são curiosos. Eu vejo, por exemplo, a questão do cuscuz, que no Nordeste o cuscuz é um alimento salgado, né? E que hoje é super plural e muita gente come o cuscuz nordestino no Brasil inteiro. E aqui no Rio, por exemplo, o cuscuz é uma sobremesa. Ele é branco, ele é feito de outras coisas, e aí ele se torna um alimento doce. E tem essas discussões, né? Você tem aquele, não sei o que, paulista, que não é legal. É cuscuz paulista, né? É cuscuz o nome? Eu não sei. E aí é um negócio que é tipo um pudim que não é bonito. Mas tem muita gente que ama muito aquilo ali. E é super regional. Quando você vai pro norte, você experimenta sabores e combinações que você fica... O que tá acontecendo? A família do Panda é do norte, né? Isso. De da minha Belém. mãe. A família da minha mãe toda é de Belém. E a culinária de lá é muito forte. Muito! É muito apimentado, é muito quente, assim, né? E tem o negócio do açaí, que é uma coisa que é super popular pro Brasil inteiro. E até internacionalmente como um prato brasileiro. E quando você vai pro Nordeste é outro açaí do que você come no Sudeste. Até a forma que você come... Existe uma outra experiência envolvida, né? Porque em Belém e na Amazônia, no Pará e na Amazônia, a gente experimenta o açaí muito como parte da comida. Às vezes você come, por exemplo, com um camarão, com um peixe. E no resto do Brasil a gente interpreta como uma sobremesa, como um sorvete, como uma vitamina. Como um alimento fitness, né? Super popular hoje em dia o açaí. Por mais que seja altamente calórico, né? Mas ele é uma caloria boa. Exato. É o que falam, né? Mas existem outras formas de experimentar aquilo que às vezes a gente torce o nariz porque sai da nossa zona de conforto e do que a gente está habituado a experimentar. Mas é exatamente quando a gente sai da zona de conforto que a gente, de fato, cria experiências para nossa vida. Sim. Às vezes, e aí a gente pode até refletir sobre como a gente se comporta com o mundo, como a gente interage com as pessoas, porque às vezes a gente está tão acostumado em um formato de interação que a gente desconsidera ou então olha meio torto para experimentar outras coisas, exato. Eu geralmente gosto muito de experimentar coisas novas e trazer para minha mente novos padrões de consciência. E o filme trabalha muito isso, filme O Sabor da Vida. Porque são pessoas, né, principalmente os dois protagonistas, eles já são mais velhos, eles se conhecem há 20 anos e convivem há 20 anos, e eles vão descobrindo novas camadas dessa relação, novas camadas da consciência do quanto eles são bons juntos e do quanto eles se complementam, do quanto eles se impulsionam, se ensinam, né? Eles se julgam muito e são muito críticos um com o outro gastronomicamente, mas pessoalmente eles evitam determinados lugares por conta dos sentimentos, por conta da vulnerabilidade humana.
E aí eles encontram nessas experiências gastronômicas espaço para aprofundar sentimentos. É só ali que eles vão se abrindo para novas conversas, novas possibilidades. E aí eles vão pelo caminho do amor, da amizade, de família. Eles vão discutindo muito sobre a vida íntima deles através desses pratos, através dessas experiências gastronômicas. Então, para quem gosta desse tipo de brincadeira artística, né? Porque gastronomia é uma arte. Você fazer uma comida que seja, como eu falei, o seu arroz e feijão do dia a dia, independente se o arroz e o feijão da sua mãe é bom ou não, e aí pegando os padrões de gastronomia, quando você sai da casa da sua mãe, você sente falta do arroz e do feijão da sua mãe. Do tempero. Você sente falta de como a sua mãe te ensinou a comer. Né? De como que ela montava o seu prato. A gente tem uma discussão muito engraçada aqui no Brasil, que é: você come o feijão por cima ou por baixo do arroz? Isso também é estruturalmente uma coisa familiar. Você, como criança na sua casa, você vê as pessoas fazendo aquilo. Então você reproduz aquele padrão, aquilo se torna o seu padrão e, consequentemente, o padrão que você acredita ser o certo. Aí quando você casa, quando você vai almoçar na casa de um amigo ou num restaurante e as coisas são servidas diferente do que você está acostumado, você fica tipo, nossa, causa uma estranheza. E isso é pra tudo na vida, não é só pra comida. Você tá acostumado com um padrão, mas esse padrão, ele só é seu padrão porque você viveu aquilo a vida inteira. Não necessariamente esse padrão tá certo ou errado. Não necessariamente existe um certo ou errado para isso. Essa estranheza, eu acho que é o que afasta muita gente de experimentar coisas novas. Sim. Né? Porque se a gente levar como um espanto, uma admiração, né? Quando a gente fica admirado, é quando é contextualizado a diferença fora do nosso padrão. Sim. E aí, quando é contextualizado, você cria uma nova experiência, você cria uma nova forma de ver uma coisa que a gente estava habituada, né? Sim. E eu acho que leva também a julgamentos, né? Eu acho que hoje a gente está vivendo muito isso de forma mais intensa. A gente está tendo acesso à opinião contrária das outras pessoas. Muito mais fácil, porque a gente está exposto em redes sociais e a gente, todo mundo. Mesmo você que é low profile, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já julgou o comportamento ou a decisão de outra pessoa. Quando você foi exposta àquela decisão por uma rede social. E no filme tem isso, sabe? Tem um momento em que o chefe principal ali, ele tá tão focado nos padrões dele, na melhor forma de apresentar uma comida, na quantidade de pratos ideais numa reunião social, que quando ele é exposto a uma sequência ou uma experiência gastronômica diferente do que ele considera certo, ele acha um absurdo, uma ofensa culinária, uma agressão ao ato de se alimentar e de viver aquela experiência gastronômica. E isso é um julgamento, não existe certo ou errado. Existe cultura, existe escolha, existe como as pessoas decidem viver as suas próprias vidas, seja nos seus comportamentos, nas suas relações, nos seus trabalhos ou na sua gastronomia. Então é um filme que vai explorando muitas emoções e muitas interpretações diferentes. Excelente, né? O filme, nossa senhora. E mexeu muito com a gente, com assim, certeza. Que dá vontade de viajar, dá vontade de... Eu falei, quando terminou o filme, eu falei pro Panda, eu quero, em algum momento da minha vida, alugar um Airbnb no interior da França para viver ali 15 dias, que seja, numa casinha no interior. Com uma hortinha própria, Exato. Essa experiência. E, tipo, eu já vivo no interior, eu já vivo num sítio. Por que eu quero viver numa casinha no interior da França? Então, eu chego à conclusão de que a gente surge essas vontades na gente pra gente agregar a própria vida. Porque por mais que a gente viva no nosso interiorzinho aqui do Rio de Janeiro, a gente não tem uma relação com a terra normalmente que seja tradicional daqui. Né? Aqui é diferente também, né? Eu acho que só de você sair, por exemplo, do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro e ir pro interior de Minas, você já vê uma relação diferente com a terra, com a comida, com a família mesmo, né? A forma de consumir. A gente fala, eu morei em Minas durante 5 anos e lá as pessoas sentam no café da manhã, na mesa da cozinha, perto do fogão a lenha, e não saem o dia inteiro dali. Você só vai trocando os alimentos da mesa, assim. Eu lembro de viver isso na casa da minha avó quando eu era criança, aqui no Rio mesmo, né?
de que a gente ia final de semana pra casa dos avós, e aí era isso, era petisco, cerveja e suco para as crianças, e depois vinha a comida, e aí você petiscava a comida. Você não monta um prato, come e levanta, você petisca a comida. Se é uma carne assada, você vai desfiando essa carne, comendo e conversando, e a experiência se torna muito mais rica quando você estende, obviamente, o tempo que você tá ali na mesa, mas quando você tem outras pessoas para trocar. Também é muito sobre essa troca, né, de energia, sobre estar aberto pro jeito que o outro consome alguma coisa e a forma do outro de enxergar o mundo. Então é um filme muito gostoso, muito delicado, muito gentil, eu acho, com vários conceitos humanos, né? E eu queria muito recomendar para vocês, não no formato tradicional de recomendação de fazer uma resenha, uma crítica, mas olha como quanto, experiência mesmo, né, de vida. Olha o quanto a gente nos leva a vários pensamentos diferentes quando a gente absorve aquilo, né? Não só estou assistindo porque é um filme que vai mudar a sua vida, pode não mudar nada na sua vida, mas ele é retratado de uma forma tão carinhosa que aí é como se você recebesse um carinho. E eu fico pensando, né? Foi um filme que circulou a grade de premiações desse ano. E eu fico pensando nessas pessoas que precisam assistir todos os filmes antes de uma premiação, que se colocam também essas demandas, né? Críticos de cinema e tudo. E o quanto que talvez as pessoas não tenham experimentado o sabor da vida do jeito que o filme é degustado ali aos pouquinhos pelos próprios personagens, porque tinha uma demanda de tempo para assistir todos os filmes em sequência antes de uma premiação, para aplicar a sua crítica, para aplicar a sua análise, sua nota, antes de fato das premiações acontecerem. Como que esse filme foi experimentado como um prato de comida. Jeito... Ele foi experimentado como um fast food. Para matar fome, né? Quando ele deveria ser degustado como uma experiência. Então fica a minha dica, O Sabor da Vida está disponível no Prime Video e ele é uma experiência. Se você gosta de filmes que te levam, pegam na sua mão e te levam para um outro lugar, para um outro estado de espírito, para uma outra visão de mundo, assista esse filme. E assista na língua original. Ai, gente, o francês é um negócio, né? Porque faz parte do encanto da parada. Quando você mistura o francês, aquele momento bucólico, o filme se passa no final do século XIX. Sim. Então, quando você tem aquele negócio bucólico do interior da França, e a gastronomia, e os temperos, a forma de cultivar os temperos e as relações com eles, é tudo uma experiência imersiva, assim, é delicioso demais. Delicioso demais. Fica a nossa dica aqui, então, Sabor da Vida, no Prime Video. Assista. Se você já assistiu, me conta o que você achou. E se você nunca assistiu, assista e depois volta aqui pra contar pra gente. Boa! Porque eu tô, assim, sorvida, apaixonada pelo sabor da vida. Me conta aqui, então, qual é o seu sabor da vida favorito? Da onde você é? Qual é o seu prato favorito? Qual é a sua experiência gastronômica favorita? Comente o que você quiser aqui nos comentários, porque eu queria muito rodar o Brasil vivendo experiências gastronômicas diferentes. Nossa, seria maravilhoso. Seria uma delícia, né? Seria. Como taurina, seria uma realização de sonho. Como profissional, seria uma boa forma de criar conteúdo incrível para vocês de experiências. Quem sabe um dia, né? Jogamos pro universo. Sempre. Beijos. E depois me conta se você assistiu o filme. Boa, tchau. Tchau.